E eu sou uma? Pior, você é inteligente. Quando tem noção de que nada importa, o universo é seu. E nunca conheci um universo que gostasse disso. O universo é basicamente um animal. Ele resvala no comum, cria idiotas infinitos só pra devorá-los. Pessoas inteligentes têm uma chance de chegar ao topo. Leva a realidade pra dar um rolê e ela nunca vai parar de tentar te desconcertar. Só que uma hora ela vai. Não tem outra saída. Eu sei exatamente o que vocês estão pensando agora. Que cenário é esse? Só decidi mudar um pouquinho. Bom, o tema do vídeo é meio arriscado, perigoso, porque, afinal, o que seria inteligência, certo? Bom, e como podemos lembrar de vários personagens da ficção para abstrair esse tema de hoje, eu escolhi um dos mais depressivos e caóticos que você já conhece. Sim, Ricky Chances. Eu falei certo? Ricky Chances, de Rick and Morty. Eu sei que vocês também estão estranhando meu cabelo novo, mas relaxem, vocês se acostumam. Enfim, o que é a inteligência? O que é se sentir um ser dotado de inteligência e, sei lá, ser uma pessoa inteligente? Bom, eu vou te dizer o que deve ser, tá ligado? A inteligência é basicamente você estar em uma casa onde todos seus amigos estão bêbados. Ô, Zé Ruela! Não vai vir não? Após então eu vou cantar até amanhã. Elefante! E você é o único lúcido. Sim, você é o amigo que dirige. É exatamente o melhor contexto que eu posso te dar. Enquanto tá todo mundo olhando para aquele mofo e vendo e brisando pra caramba com aquilo, você é o único que consegue ver e enxergar a verdade, tipo, é só um mofo. Ou o melhor exemplo é como você ir para um teatro, ou melhor ainda, pro circo, e ver um mágico partindo a mulher ao meio. Menino! Ai, que é isso, pô? Ai, que medo! E todos ficaram, oh my god, meu Deus! Mas você é o único que consegue ver o truque de espelhos. Ou você já sabia disso. Torna o mundo mais chato e sem aquela mágica. Por isso que eu digo que muitas das vezes a bênção mesmo é ser ignorante. A ignorância é uma bênção. E esse ditado não tá tão errado. É claro, muitas pessoas pagam por isso, por não terem conhecimento e não saberem de muitas coisas. Mas você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma... Porém, eu acho que elas se tornam mais felizes, eu diria. Rick, tá na cara que você nasceu mais inteligente do que eu. Mas se eu tivesse... Se você tivesse o meu... eu tô cansado dessa merda de nascer inteligente. Vai me matar assim, de graça? Nasci chorando e mijando que nem você. Aí me tornei o homem mais inteligente do universo. Recebi crédito? Não, eu tenho que conter o meu privilégio cerebral. Então a gente vai trocar de corpo? Não, isso seria sexta-feira muito louca, que é o limite da sua compreensão de consciência. O cérebro é parte do corpo, Jerry, é o hardware. Eu vou colocar a minha mente no seu cérebro e a sua mente no meu cérebro. Aí vamos entender a verdadeira definição de desperdício, Jerry. Espera, não. A maioria das pessoas que não tem um intelecto tão avançado assim, como eu, por exemplo, eu não sou um cara extremamente inteligente e superdotado longe de mim, mas tenho certeza que a maioria das pessoas que tem um intelecto superdotado e consegue ser extremamente inteligentes tornam as coisas um pouquinho mais difíceis para elas serem felizes de fato. Porque a verdade é que se pensarmos demais, acabamos ficando loucos ou simplesmente não conseguimos de forma alguma resistir à tão famosa mas isso significa que todos eles são extremamente tristes, depressivos ou algo assim do tipo? A maioria, posso dizer que sim.
Mas não é todos. Eu não posso chegar aqui e falar qualquer bosta que sair da minha cabeça, tá ligado? Não, tecnicamente isso não faz o menor sentido e não podemos generalizar as coisas. Mas sim, a grande maioria, de fato, acaba sendo bem solitárias. São pessoas mais solitárias, mais quietas e se reclusam. Muitas das vezes por já terem passado um preconceito enorme. Eu nunca fui o cara 100% inteligente, tudo e tal, mas eu posso dizer que eu era um nerd da escola. E eu sofri pra caramba por causa disso, por causa de tirar notas boas e simplesmente só por ser eu e gostar de coisas que eu gosto. Ou que nem um amigo meu que, infelizmente, ele tem um cérebro tão aguçado que ele pensa tanto que ele não consegue dormir. É a mesma coisa que aconteceu com o Nikola Tesla. Pode até pesquisar aí no Google, ele basicamente não dormia. O cara dormia muito pouco. Então, o que torna realmente todas essas pessoas um pouco mais solitárias, de fato, a não ser só a reclusa, o fato de serem inteligentes até demais. O que torna tudo isso um pouco mais dificultoso em ter relações sociais? Simples. A maioria da galera, com um QI um pouquinho mais avançado, simplesmente eles agem pela razão. Pela simplesmente razão, racionalidade e não emoção. Porque a verdade, o que nos torna unidos é o fato da gente se identificar com o próximo e ter uma relação, uma emoção por trás de tudo aquilo. Geralmente eu posso estar conversando com você porque simplesmente eu me identifiquei com o seu estilo, o seu desenvolvimento pessoal que eu posso ter visto, sei lá, por longe, ou simplesmente pelos seus gostos pessoais que também me agradaram muito e me agradam, ou também porque, sei lá, te achei bonito. A verdade é que não importa. Geralmente essas pessoas são solitárias e acabam sendo. E não tem nenhuma outra coisa que possa fazer diferença nisso. Na verdade até tem. É só vocês serem pacientes. Porque essas pessoas geralmente têm um conflito consigo mesmo o tempo todo. E lembrando, eu estou usando principalmente o caso isolado de Rick Chances. Ele é meu melhor exemplo nessa situação. Na verdade, estamos falando desse tipo de situação. O Rick, ele pode ser uma pessoa extremamente inteligente, mas ele sabe as verdades por trás de tudo. Torna tudo chato. Tudo absolutamente chato. Tudo tem que ser uma aventura. Tudo tem que ser simplesmente algo divertido, porque senão se torna um tédio. E quem disse que talvez tudo seja divertido? Porque a vida, vamos ser bem sinceros, a maior grande parte dela é um saco. Dias monótonos existem e não tem o que fazer. Então o que você faria para resolver isso? Simples, me isolar. O Rick, ele sempre acaba se isolando, tanto da sua família quanto do Murray e de todos. E sendo bem sincero, ele carrega consigo não só a inteligência absurda do cérebro dele, como ele mesmo diz, ele é o Dr. Who. Você não sabe o que eu sou e nem sabe o que eu posso fazer. Calma, Rick, pega leve. Eu sou o Dr. Who dessa porra toda. Eu poderia ser um clone, eu poderia ser um holograma. Poderíamos ser clones controlados por robôs via fone de ouvido que os verdadeiros Rick e Morty estariam usando enquanto comem a sua mãe. Mas não. Ele também carrega um grande vazio dentro de si. Porque o fato é esse. Simplesmente esse. O famoso, o que adianta você ter uma inteligência tão avançada, você saber de absolutamente tudo, mas no final tem um grande vazio dentro de você. E isso não é simplesmente só uma teoria. Basicamente é o que fala o programa todo. Queria eu que tivesse o poder de Rick perceber que talvez a vingança pessoal dele e essa coisa maluca talvez nem seja tão importante assim. O problema maior
eu diria de ser inteligente é que ninguém vai entender você. E por mais que você tenha uma relação boa, quem é que vai te entender? Quem é que vai simplesmente... Entende? Então, não importa se você tiver pessoas como o outro exemplo, e esse eu nem curto tanto, o Light Yagami de Death Note. Ele é um cara bem sociável, mas ele tá solitário, bem solitário. É uma das poucas mensagens que o anime aborda, não é a principal, nem de longe, mas tem uma fagulhazinha. Se você perceber, Light não tem amigos. Light não tem convívio, um social que ele realmente sente prazer. Que ele realmente se sente ali, pertencente àquele lugar. É a mesma coisa que acontece com o Rick. Rick, ele tem medo de se conectar com outra pessoa. A única conexão entre a sua inteligência inquestionável e a doença que está destruindo sua família é que todos na sua família, incluindo você, usam a inteligência para justificar a doença. Você parece alternar entre ver sua própria mente como uma força irrefreável e como uma maldição inescapável. E eu acho que é porque o único conceito verdadeiramente inacessível para você é a sua própria mente dentro do seu controle. Você escolheu vir aqui, você escolheu menosprezar minha vocação, assim como escolheu virar um picles. Você é o mestre do seu universo e ainda assim tá cheio de sangue e fezes de rato. Sua mente gigante está vegetando pelas suas próprias mãos. Não tenho dúvidas de que você ficaria entediado com a terapia, do mesmo jeito que fico entediada escovando meus dentes e limpando a minha bunda, porque o lance de consertar, dar manutenção e limpar é que não é uma aventura. Não tem como fazer isso tão errado a ponto de morrer. É apenas trabalho. E a questão é que para algumas pessoas tudo bem ir trabalhar e para outras, bom, algumas preferem morrer. Cada um de nós tem que escolher. Pelo que aconteceu no passado. Mas não somente isso. Rick tem medo de se machucar novamente. Eu não sou o cara mais legal do universo porque eu sou o mais inteligente. E ser legal é algo que burros fazem para aliviar suas escolhas. Eu não fui sutil sobre como confio pouco em casamentos. O meu não deu certo e olha que consigo transformar um buraco negro num sol. Então você precisa se perguntar: qual a chance de ser legítimo e não uma mentira que contamos a nós mesmos porque temos medo de morrer sozinhos? Porque sabe, é exatamente assim que todos morremos, sozinhos. E eu acho que essas pessoas são inteligentes demais para saberem disso e acabam evitando essas coisas. Não sei, é uma teoria minha, mas faz bastante sentido. Mas também o maior fator e o principal, repetindo mais uma vez, é o fator dessas pessoas simplesmente não se sentirem conectadas porque as pessoas não vão entender. Elas não entendem seu raciocínio, não entendem a forma como você pensa. E muitas das vezes você acaba sendo pagado de sabichão demais ou simplesmente ignorado. Motivo que você não deveria ser ignorado, porque de fato a gente nunca vai entender nada sobre o mundo. Por mais que você possa estudar, você nunca vai saber. E é isso que te torna extremamente inteligente. O fato de você entender que você não sabe de nada. Você pode estudar sobre uma coisa e ser expert hoje, mas amanhã eles descobrem uma nova coisa sobre essa área que você estudou por anos e simplesmente você percebe que você não entende e não sabe de nada, realmente. Vamos ser bem sinceros, a única coisa que o Rick errou foi ser inteligente demais para dizer que não precisava de uma conexão. Bom, o vídeo é bem curtinho dessa vez, não é que nem os outros que é super gigante, lotado de informação e talvez nem tenha tanta edição assim. E eu sei que vocês estão sentindo falta do óculos escuro. Ele deu uma... Eu acho que ele deu uma quebrada. Eles não são meus, são do meu pai, então depois eu arranjo novos. E sobre o cenário, então ele não vai ficar pra sempre, tá? Isso é só uma ocasião especial. Enfim, espero que tenha curtido o vídeo. Compartilhe e deixe o like, se inscreva. A gente tá começando agora, só temos 4 vídeos contando com aquele short idiota, tá ligado? Então, se você puder me ajudar, eu fico muito grato. E
se você se sente assim, meio que não entende, na verdade meio que as pessoas não te entendem, e meio que você se sente muito solitário por isso, saiba que você não tá sozinho, eu me sinto da mesma forma. Então, vamos criar uma comunidade legal. Quem sabe assim, mais gente possa encontrar o que é aquela conexão que a gente tanto queria. Quem sabe? Enfim. Mais uma vez, muito obrigado. E é isso. Um abraço do Reaper. E...